pessoal, Marco Paulo Lessa. Vem comigo, no Caminho Eu Explico, nosso canal de livros e bate-papos. Espero que estejam todos bem. Devido a essa pandemia que se instalou no mundo e agora bate a nossa porta aqui, eu mudei um pouco o foco do nosso papo de hoje. Entretanto, eu vou só dar um revival no que eu havia dito no último vídeo. Eu falei que nós íamos falar sobre esses livros aqui, ó. Inclusive eu até dei um título meio errado, tá? Vou tentar corrigir agora com vocês, retificar. É uma breve história da humanidade, o Sapiens. É um livro que nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para conversar sobre ele. Então, vamos deixar ele um pouco na geladeira agora. Eu falei uma breve história do tempo. Uma breve história do tempo é do físico, depois a gente fala. Depois eu falei sobre esse aqui, ó. Uma breve história do século XX. Nós vamos conversar sobre ele também. Esse também é muito legal. Todos esses livros são legais. E esse aqui, que é um livro que eu também falei errado o título, eu falei os maiores homens da história, os maiores cientistas da história, que tem os 100 maiores homens da história. Tá por aqui, eu vou procurar. Entretanto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu escrevi um negócio no Facebook, um post, dizendo que uma rede aí de televisão, a grande, a maior de todas, subtrai das pessoas o senso crítico, porque ela distorce tão fortemente a notícia que ela subtrai da pessoa a capacidade dela decidir pelo senso crítico pessoal, né? E aí eu fui bombardeado aqui, um negócio de bairro, né? Um Face de bairro, fui bombardeado, as pessoas, realmente não ficou muito bem escrito o que eu fiz, não. E as pessoas achavam que eu era, né, Covid-17. Estavam achando que eu era o Covid-17. Não, não é isso. Eu queria dizer justamente o contrário. Eu vou explicar o que foi. Lá em 2016, teve uma PEC, que era a PEC 55, a PEC do teto, do limite dos gastos públicos. Essa PEC foi capitaneada por essa emissora, dizendo que a necessidade disso acontecer, senão o país ia quebrar, e viu aqueles analistas econômicos, formadores de opiniões que não levam a nada, né? Todo mundo sete. E ela atingia essa PEC de 2016, que é a PEC 55, o Paulo Paim até falou contra ela, o perigo dela, lá em 2016, hein? Ela veio agora com o Covid-19, o presidente lá naquela época estava lá, participando de tudo aquilo. E esse canal capitaneou nesse sentido de que todos teriam que apoiar essa PEC. Por quê? Porque esse canal tem os maiores anunciantes na conta dele, entendeu? Na carteira dele, que são os bancos, esses grandes bancos. Um teve 25 bilhões de lucro, o outro 23 e pouco. Aí tem esses bancos de investimento, estão todos lá nesse canal. E de modo geral a mídia apoiou essa coisa. Agora nós estamos aí, não tem dinheiro para a saúde. Tem hospitais aí que os bravos homens da linha de frente da saúde estão usando saco de lixo na mão, porque não tem luva. Então, vamos lá. E aí eu queria, no meu primeiro encontro com vocês, que eu gastei 1 minuto e pouco, eu falei sobre o Gessé Souza, a elite do atraso. E meu sobrinho me lembrou, olha, você não falou legal sobre o livro, falou pouco. Então eu vou retomar aqui com vocês rapidamente. Este livro aqui, ó, A Elite do Atraso, ó, é espetacular, né? Nos 2 últimos capítulos, ele explica justamente o que eu falei da mídia. Por que essa mídia cruel, essa imprensa marrom, por que ela não fala a verdade sobre a PEC 55, que não tem dinheiro para a saúde? Né? O Trump, com todo o jeito dele lá, que nós não gostamos, ele separou $1 trilhão para essa situação que vai acontecer. Aqui, eles vêm com um papozinho de 50 bilhões, vamos vender a Eletrobras, eles vêm em meio à crise. Isso é o neoliberalismo, é a ideia deles, a crueldade do neoliberalismo, né? Vamos cortar salários e jornadas, enquanto o mundo bota dinheiro, aqui ele... Então, eu queria explicar isso para vocês, que eu tomei um pau lá no Facebook, lá o pessoal achou que eu estava falando... Porque agora a direita fala mal da Globo também, né? A esquerda fala, a direita fala, então eles pensaram que eu era Covid-17, entendeu? Então eu aconselho esse livro aqui para vocês, Gessé Souza, Da Escravidão a Bolsonaro. Ele vai explicar por que nós somos preconceituosos, por que a gente não vê a verdadeira corrupção que vem da iniciativa privada, que corrompe a coisa pública. Ele explica o patrimonialismo, né? Ele explica que a verdadeira, ele chama a corrupção dos tolos. A gente acredita que
a Lava Jato recuperou 2 bilhões, enquanto a evasão aqui de grana é 500 bilhões, e nós estamos preocupados com 2 bilhões. E quem faz a evasão desse dinheiro são as grandes famílias, é o 1% que governa esse país. Então eu estou aqui só corrigindo isso, tá? Porque eu tomei esse pau aí no Facebook e o meu sobrinho disse que eu deveria falar mais profundamente do livro. Só que é um livro tão legal, tão bacana, que vocês têm que comprar, tá? Elite do Atraso, de C.S. Souza. Ele lançou o último dele, A Guerra contra o Brasil. E ele tem outros espetaculares, Classe Média no Espelho, que virou uma peça dos militantes em cena, né? Virou uma peça, a Elite a Classe Média no Espelho. Não deixem de ler, comprem. Aí eu tive que esclarecer essa coisa aí do Facebook, desse pau que eu tomei, porque o Paulo Branco Filho, aquele lutador que esteve aqui com a gente, aquela pessoa maravilhosa, singular, disse: aproveita e dá esse esclarecimento sobre a PEC 55. Então, ela diz lá, a PEC 55, depois vocês procurem na internet e leiam, porque o texto é grande. Eu peguei só uma parte aqui. Ela diz assim: a saúde e a educação tiveram seu limite traçado pelo mínimo de gasto e não pelo máximo de despesas. Isso explica por que não tem dinheiro na saúde nem na educação, que a crueldade continua, tá certo? Então foi capitaneado pela mídia isso, essa grande aí que tá aí, que manda e desmanda no país, ela tem uma média de 4 milhões a 5 milhões de espectadores diários. Então, quem acha que eu tenho outras soluções, eu vejo CNN, você vê, querido. Mas qual é o percentual de pessoas que tem TV a cabo? A massa mesmo não vê, a massa vê a tal, né? Porque tem um futebol, tem a novela, tem um padrão de noticiário, né, engessado, que efetivamente não fala nada. Claro, evidentemente, obviamente, de que lavar as mãos, o afastamento, tudo isso é importante, até mesmo porque as pessoas não conhecem a teoria microbiana de Pasteur. Pessoas vão no banheiro e não lavam as mãos e vão comer. Tem essas coisas, e não é só aqui não, no resto do mundo é uma coisa semelhante, né? Então é importante o que eles falam, mas não é o kernel da questão, não é a coisa atômica. A coisa atômica é que não tem dinheiro, eles não colocam dinheiro, porque eles pegam essa retenção de dinheiro e vão pagar a dívida pública, que é o juros aos bancos. Nós pagamos aos bancos, você paga lá o seu cheque especial, lá no cartão ao banco, a operadora de cartão, o Estado, a federação também paga. Então o banco está ganhando por todos os lados, é uma coisa impressionante, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ter esclarecido, eu vou botar lá no pessoal do bairro do Facebook, quem quiser dar uma olhada. Eu tentei esclarecer para alguns, mas eram muitos e aí no meio do caminho eu desisti, ficou muito cansativo. Tá? É com vocês que eu conto, mantenham-se firmes no propósito de vocês, deem um like, compartilhem e peçam para que as pessoas se inscrevam, tá legal? Porque a inscrição é super importante para o YouTube, para mim, consequentemente, tá certo? Sem vocês eu não consigo. Forte abraço a todos, estamos juntos, mantenham-se em casa, lavem as mãos, vamos esperar essas 2 semanas aí para ver o que vai dar. Quem puder ficar em casa, mantenha-se em casa, isolem os idosos, levem a sério isso, porque depois que o gato subir no telhado, a porca torce o rabo. Forte abraço, galera, tamo junto.